Vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Deus nos apresenta aqui um plano, uma proposta de prosperidade. Pergunto para você aqui, quem quer ser próspero aqui, levanta a mão. Quer prosperidade ou não? Então, hoje à noite você vai saber o plano de Deus. Não vai ser teologia da prosperidade. Que é tão interessante que o falso evangelho, ele propõe às pessoas prosperidade sem cuidar do pecado. E a Bíblia vai nos mostrar que se nós não tratarmos o pecado na nossa vida, nós jamais seremos o quê? Prósperos. Vamos ler juntos esse versículo da palavra de Deus. Vamos lá? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A doutrina do pecado, ela é a doutrina ou a principal doutrina, ou a mais importante doutrina ensinada nas Escrituras Sagradas. O filósofo cristão existencialista Søren Kierkegaard, ele diz que o cristianismo começa com a doutrina do pecado. Se nós não compreendermos essa doutrina, se nós não estudarmos essa doutrina, nós jamais poderemos compreender o que é o cristianismo, o que é a fé cristã, o que é a salvação em Cristo Jesus, o que é a vida eterna. E é tão interessante, meus amados irmãos, que a doutrina do pecado, ela influencia todas as outras doutrinas da Bíblia. E a pergunta que se faz é, e por que a gente não fala tanto sobre pecado? Aliás, algumas razões eu colocaria aqui. Primeiro, não é um tema agradável. O adolescente foi para a igreja, o pai não foi. Quando o adolescente chegou em casa e disse, meu filho, o que é que o pastor pregou hoje? Pregou sobre pecado. E o pai perguntou, a favor ou contra? Eu fui para a igreja hoje, chegou lá o pastor, sentou a gente, falou sobre pecado. E se o assunto for morte, misericórdia. Aliás, a gente até não canta os hinos escatológicos. A gente tem até medo de cantar, porque lembra cemitério, não é assim? Cemitério. E se você morreu, seu pai morreu, sua mãe morreu, e cantou aquele hino no dia do enterro do seu pai, pronto, toda vez que você ouve aquele hino de morte, você lembra do cemitério. Irmãos, não é um tema agradável. Não gostamos da ideia bíblica de que somos maus, porque todos nós somos o quê? Bons, até que se prove o contrário. Tá certo? E é interessante que assuntos que nós não gostamos, como o assunto do pecado, nós resistimos, nós não queremos estudar. A nossa sociedade atual, ela rejeita, despreza o conceito bíblico de pecado. Pecado para a sociedade, pecado para a maioria das pessoas, são atos externos que o homem pratica. E se esses atos externos que ele tem praticado não prejudicam ninguém, até que se prove o contrário, essas pessoas são boas. É boa gente, é boa praça. E a sociedade abomina essa doutrina do pecado. Um dos conceitos que se tenta destruir é o conceito da culpa. A psicologia está aí, os psicólogos estão aí, os terapeutas estão aí, e eles dizem, no dia que se tirar esse conceito de culpa, e consequentemente culpa é consequência do pecado,
vergonha é consequência do pecado, morte é consequência do pecado, o problema do homem está resolvido. Mas eu queria nessa noite, em primeiro lugar, mostrar nesse texto, porque nós temos um versículo bíblico. Esse versículo, a sua natureza é poesia hebraica. E a poesia hebraica, ela se fundamenta, ela está apoiada no conceito de paralelismo, não na rima. Nós, na língua portuguesa, a nossa poesia está na rima. Mas na língua hebraica é o paralelismo de ideias. De ideias. Há ideias que se complementam, há ideias que se opõem, há ideias que reforçam aquilo que é dito. Aqui nesse versículo, se você observar bem, nós temos duas ideias que se opõem, que são adversas. Veja aí, o que encobre as suas transgressões jamais o quê? Prosperará. Aí vem a adversativa. Mas o que as confessa, confessa o quê? As transgressões. O que diz aí? E alcançará o quê? Misericórdia. Então aqui há um paralelismo de ideias. No primeiro verso está uma coisa negativa, no segundo verso, algo positivo. E aqui eu queria destacar aqui no texto, primeiro, um conceito bíblico, teológico, de pecado. Diz assim, o que encobre as suas o quê? Transgressões. E o que é pecado? O que são essas transgressões? Essas transgressões, e aí você vai entender que o pecado tem uma natureza, tem um conceito. E o que é pecado? Pecado é justamente o que está aqui, é transgressão da lei de Deus e da vontade de Deus. Pecado é rebelião à vontade de Deus. Pecado é viver uma vida fora do projeto que Deus tinha anteriormente para mim. É uma vida de rebelião, de revolta, de desobediência. E aí você diz, qual é a origem do pecado? Abra a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Versículo 12. Eu quero que você leia comigo esse versículo. Romanos, capítulo 5, versículo 12. O que é que diz aí? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos o quê? Presta atenção. O pecado começou a fazer parte da história do homem através da desobediência de um só homem. E esse homem, chamado Adão, ele era o nosso representante. Ele é o cabeça da nossa raça. E é tão interessante que ele não precisou cometer vários pecados. Ele só cometeu o quê? Um pecado. E por causa desse pecado, toda a natureza humana foi afetada. Toda a natureza humana ficou corrompida. E todos aqueles que descenderam de Adão, ou seja, toda pessoa que nasce, ainda que você olhe para uma criancinha no seu estado de inocência, essa criança já está na sua natureza, na sua espécie, contaminada pelo pecado. Por isso que o texto fala da solidariedade do pecado. Veja aí. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E o que é que o pecado gerou? Morte. Quais são as consequências do pecado? O pecado nos mata espiritualmente porque que faz com que o nosso relacionamento com Deus seja rompido. O pecado trouxe a morte física, que é a separação do corpo e da alma. Nós não fomos criados para morrer fisicamente, mas o pecado trouxe a morte. Mas o pior é que se nós morrermos fisicamente, partirmos para a eternidade, sem resolver o problema do pecado, nós teremos que enfrentar a segunda morte, que é a condenação eterna. Nós estaremos eternamente longe de Deus. O pecado, irmãos,
em relação a Deus, traz para nós culpa, punição e morte. Em relação a nós mesmos, o pecado traz escravidão, auto-engano, egocentrismo e desassossego e aflição no coração. A Bíblia diz que para o ímpio não há paz. Ele vive agitado. Não há consolo, não há esperança, não há expectativa. Ele vive angustiado, cansado, sobrecarregado. Mas o pecado traz consequências na nossa relação uns com os outros. A competitividade, a inveja, o desamor, o egocentrismo. É como se fôssemos criados à imagem e à semelhança de Deus, para amarmos, em primeiro lugar, a Deus, para amarmos a nós mesmos e para amarmos o nosso próximo. Mas o pecado faz com que essas três esferas, elas se voltem egoisticamente, de tal maneira que eu me amo. Eu me amo. Eu sou o cara, como diz Roberto Carlos, esse cara sou eu. Eu amo a mim mesmo. Eu coloco a criatura no lugar do Criador. E aqui, meus amados irmãos, quando a gente estuda a doutrina do pecado, nós precisamos entender que o pecado traz sofrimento, desgraça, tristeza. Tudo aquilo de ruim que existe na história humana, no comportamento humano, na vida humana, consequência do pecado. Mas é interessante que o sábio vai dizer que a atitude mais comum nossa como pecadores é encobrir o quê? Os nossos pecados. Primeiro nós encobrimos os nossos pecados através de uma vida incoerente. Nós vendemos um marketing pessoal daquilo que nós não somos. Nós somos hipócritas. O pecado fez de mim e de você pessoas incoerentes. E a gente tenta passar um verniz. A gente tenta fazer como Jesus chama lá os fariseus, sepulcros caiados. Nós passamos cal por fora, é branco, é puro, mas no interior, a podridão. Veja o que Jesus ensina. Abra a sua Bíblia. Lá em Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Os fariseus, eles tentaram combater o pecado através da religiosidade, através do sacerdotalismo, através da religião. E eles criaram muitas tradições. E aí você vai descobrir no versículo 6 de Marcos capítulo 7, Jesus diz assim: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de... E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Ao invés de obedecer a minha palavra, vocês criaram tradições, vocês estabeleceram ritos, vocês estabeleceram rituais. E aí ele vai fazer uma descrição da natureza do homem. Versículo 20 a 22, lê comigo aí. 7, 20 em diante, o que é que diz? E dizia: o que sai do homem, isto é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Irmãos, nós pecamos porque somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. É do nosso coração, é da nossa natureza corrompida, que procedem os nossos atos corrompidos. É a mesma coisa, nós temos as 10 medidas no Congresso contra o quê? A corrupção.
E a gente tenta criar leis, porque há um conceito francês antigo que o mal não está no homem, que o mal está nas estruturas. Mudando as estruturas, nós vamos mudar o homem, vamos mudar a sociedade. E não é assim. O nosso problema somos nós mesmos. O pecado está dentro de nós. Enganoso é o coração do homem. Quem poderá entender a profundidade da nossa corrupção? E aí nós, infelizmente, através dos mecanismos de defesa do eu, nós nos enganamos a nós mesmos, tentando o quê? Esconder as nossas o quê? Transgressões. Então você tem o fato do pecado, você tem a atitude em relação ao pecado, mas veja o que a Bíblia diz. O que a palavra de Deus diz? Diz: o que encobre as suas transgressões, jamais o quê? Prosperará. Na versão corrigida, no hebraico, vai dizer nunca. Não há prosperidade na minha vida, na sua vida, quer seja espiritual, quer seja material, quer seja de caráter, se nós não tratarmos o pecado na nossa vida. A igreja não prospera, o reino de Deus não prospera, se nós não tratarmos o pecado. E nós temos que tratar isso o quê? Individualmente. Individualmente. Mas há no texto uma mensagem de esperança. E a adversativa vem aí. Mas os que as confessam e deixam o quê? Alcançará misericórdia. Para a gente confessar, nós precisamos ser convencidos de que o que nós estamos encobrindo é pecado. É assim ou não é? Abra sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de João, capítulo 16. João, capítulo 16. Eu queria que você observasse o que Jesus vai nos ensinar a partir do versículo 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo o quê? Enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Preste atenção que a função ministerial do Espírito Santo, ou uma das suas funções principais, é nos convencer. A palavra convencer no grego é um verbo que traz um significado muito forte. Somente o Espírito Santo pode nos convencer do erro, mostrar o nosso erro, reprovar o nosso erro. Somente o Espírito Santo pode quebrantar o nosso coração e mexer com as nossas afeições acerca do pecado, irmãos. Por isso que a primeira coisa que a gente tem que fazer para combater o pecado da nossa vida, nós temos que pedir ao Espírito Santo, orar ao Espírito Santo, para que ele nos convença. Primeiro do pecado, que está em nós. Da justiça, que está no sangue de Cristo. Do juízo, que se eu, como pecador, não abraçar a justiça de Cristo, o juízo de Deus virá sobre a minha vida. Então, não adianta a gente tentar mostrar para uma pessoa, falar com uma pessoa, apenas falando. É necessário uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Preste atenção. Jonathan Edwards, ele escreveu um livro sobre as nossas afeições e como é que Deus trabalha. Como é que o Espírito Santo trabalha na nossa vida? E Jonathan Edwards, ele tem uma frase muito bonita, ele diz: nós não podemos experimentar a doçura que há no sacrifício de Cristo, se primeiro o Espírito Santo não nos mostrar a amargura do pecado. Para que eu recorra à medicina da graça, eu preciso estar com o meu coração consciente de que eu preciso disso. Eu preciso disso.
A gente vem para a igreja, chega aqui, participa do culto, é muito bom, é legal, toma Santa Ceia, volta para casa, continua tudo do mesmo jeito. E eu não estou falando aqui de pecados assim, estou chamando você de adúltero, estou chamando você de homicida. Isso é gente boa, cara. Mas qual é o pai de todos os pecados? O pai de todos os pecados, ou a mãe de todos os pecados, é a soberba. Se o pecado de Adão expulsou Adão do paraíso, o orgulho de Lúcifer fez com que ele e os seus assistentes também fossem o quê? Expulsos da presença, o quê? De Deus. Você já pensou na cobiça? Colocado lá como o 10º mandamento? E o Dr. Francis Schaeffer, comentando isso, ele diz, todas as vezes que nós cometemos um dos 9 primeiros mandamentos, o último está na base de todos, porque ninguém pode cometer um daqueles 9 mandamentos, se primeiro não cobiçar no seu coração. Porque Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pela própria o quê? Natureza. Pelos nossos desejos. Por aquilo que nós queremos. Por aquilo que nós, de uma certa forma, temos. Nós somos pecados por causa dos nossos interesses mesquinhos, pecaminosos. E isso só pode ser trabalhado pelo Espírito Santo. E aí, irmãos, a gente, calvinisticamente falando, né? A gente crê que é o Espírito Santo que produziu, ele é o agente da regeneração. Mas depois a gente abandona o Espírito Santo. E a gente esquece que o Espírito Santo também é o agente da santificação. E nós precisamos que o Espírito Santo nos guie, que o Espírito Santo mortifique a nossa natureza, que o Espírito Santo faça com que eu não tenha prazer no pecado, que o Espírito Santo mortifique tudo aquilo de errado que existe dentro de mim. E o que eu acho interessante é que ele vai usar aqui 2 palavras. Confessa aí e deixa. Para eu confessar, eu preciso que o Espírito Santo me convença. Convencido, aí eu confesso. E quando eu confesso, eu dou nome para o meu pecado. Eu estou consciente do meu pecado. Veja o que Davi diz no Salmo 32. Salmo 32. Versículo 3 em diante, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Lê comigo o versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Davi sabia quais eram os seus pecados. Davi já tinha sido confrontado por Natã. Davi vai dizer no Salmo 51, pequei contra ti, somente pequei, e fiz ao que aos teus olhos parece mal. O meu pecado está sempre diante de mim. Eu sei, eu conheço. Mas eu só me libertei quando eu tomei a decisão. Convencido pelo Espírito Santo. E quando eu tomei a confissão, a decisão de confessar o meu pecado, de nomear o meu pecado, de reconhecer o meu pecado, aí o perdão veio. O perdão veio. O meu pecado está sempre o quê? Diante de mim. Quando nós colocamos os nossos pecados diante do Senhor, sabe o que o Senhor faz? Ele pega os nossos pecados e joga para trás dele. Está lá em Miqueias capítulo 7. Ele lança os nossos pecados no mais profundo abismo. Ele esquece, ele perdoa. E aí na linguagem da poesia hebraica, o que as confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia.
Para a gente deixar o pecado, irmãos, a gente tem que confessar o pecado. Para a gente deixar o pecado, nós precisamos nos arrepender daquilo. E só na força do Espírito Santo é que a gente deixa. A palavra deixar no hebraico é uma palavra forte. É lançar. É lançar. É entregar. É abandonar. Só que eu e você, nós temos uns pecados que a gente gosta, não gosta? Gosta ou não gosta? Saí do culto hoje, vou comer um x-tudo. Desse tamanho, x-tudo. Depois fica tomando chá de boldo quando chega em casa. Mas é o pecado da glutonaria. E você ainda diz assim, eu mereço. Já fui na igreja hoje, já fiz isso, mereço. Agora eu vou celebrar aqui, né? Outros pecados que a gente tem. Tem crente que diz assim, eu sou um crente diferente. Eu não levo desaforo para casa. Tomou, levou. Comigo é assim. Irmãos, tem tantos pecados na minha vida e na sua vida, que são pecados de estimação. São pecados que muitas vezes nos orgulham. Paulo diz que há pecados que se não forem tratados, eles se tornam motivo de orgulho. Mas depois de tratados, aquilo que para mim era motivo de orgulho, se tornou motivo de vergonha, de tristeza. De tristeza. Eu queria chamar sua atenção, porque há 2 versículos na Bíblia hebraica, onde aparece essa expressão, alcançará misericórdia. A primeira delas está aqui. Alcançar misericórdia é receber a compaixão de Deus. Se você nesta noite confessar e deixar os seus pecados, pecados esses que o Espírito Santo vai mostrar para você, você alcançará o quê? Misericórdia. Abra sua Bíblia no Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, versículo 13. O que diz aí? Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos o quê? Pó. Alcançará misericórdia quem confessa e deixa. Alcançará misericórdia quem teme ao Senhor. E quando eu temo ao Senhor, quando eu respeito ao meu Deus, Ele derrama graça e misericórdia. Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu quero encerrar lendo Deuteronômio, capítulo 13. Eu queria que você lesse comigo Deuteronômio, capítulo 13. Deuteronômio capítulo 13, versos 17 e 18. Vamos lê-los, esses 2 versículos, a uma só voz. O que diz aí? Também nada do que for condenado deverá ficar em tua mão, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique como jurou a teus pais, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e guardarem todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, para fazeres o que é reto aos olhos do Senhor. Amém. Irmãos, eu quero convidar a igreja, para a gente, todo mundo aqui individualmente. Cada um aqui vai se ajoelhar agora, aqueles que puderem. Eu queria que colocasse uma música ao fundo aqui, e a gente gastasse pelo menos uns 5 minutos orando, confessando a Deus nossos pecados, pedindo ao Espírito Santo que mostre isso. Aquele que encobre as suas transgressões, jamais o quê? Prosperará. E eu pergunto para você, você encobre as transgressões de quem? Dos homens. Mas Deus conhece a sua vida.
Deus conhece a minha vida. Antes que uma palavra chegue à minha boca, Deus já sabe tudo. Mas Ele quer tratar do pecado da minha vida e da sua vida. E eu queria convidar você a ajoelhar-se na presença do Senhor agora. Nós vamos derramar o nosso coração. Se você quiser chorar os seus pecados, pode chorar. E nós esperamos que o Espírito Santo venha sobre nós nessa noite, trazendo quebrantamento, arrependimento, abandono de pecado. A começar da minha vida, todo mundo. Vamos derramar o nosso coração na presença do Senhor.